Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Atos, capítulo 12. Iremos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 8. Louvado seja o eterno Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-os a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma voz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Irmãos, esse texto queremos refletir, é bastante extenso, né? Mas vamos nos ater apenas até aqui. Vamos orar ao Senhor neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, Tu és digno de louvor, de toda honra e toda adoração. Ó Senhor, nesta hora, Pai, que estamos aqui, Senhor, para, meu Deus, refletirmos, estudarmos um pouco da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, que venha, meu Deus, sobre nós, Senhor, nos fazer sentir da Tua graça, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Meu Deus, abençoa esta igreja, Senhor Jesus. Fala, meu Deus, através da Tua palavra, ó Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Senhor, e usa-me como instrumento nas Tuas mãos, ó Senhor, para que a Tua igreja, meu Deus, seja renovada nesta manhã, Pai, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Ó Senhor, permita os Teus filhos sentir da Tua graça, da Tua presença, ó Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa vida, ó Pai, que possamos, meu Deus querido, transbordarmos, Senhor, da Tua presença, ó Senhor. Continua conosco, Pai, te suplicamos em nome de Jesus. Glória a Ti, Jesus. Irmãos, desde o início, agradeço, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, junto com os irmãos, adorando o Senhor Jesus, pela segunda vez, irmão, aqui nessa igreja, mas aqui, com essa responsabilidade, é a primeira vez, E eu louvo ao Senhor por este momento, estar conhecendo, parte da igreja do Senhor e revendo, irmãos especiais, onde congregamos juntos, O pastor Zenilson, que foi o meu pastor, foi o nosso pastor ali em Perus, e os irmãos Jacó, a família Kedna, É muito bom. E todos os irmãos que às vezes eu conheço, mas às vezes não conheço de vista, irmãos. É muito bom estar aqui, para junto adorar o Senhor, e exaltar este Deus, que faz tantas coisas maravilhosas na nossa vida. Escolhi nesta manhã, para refletirmos um pouco no livro de Atos, Talvez os irmãos já tenham ouvido, sermões, neste livro, nesse mês passado, onde a igreja
estavam abordando, né, alguns temas, e muitas igrejas estavam estudando, né, sobre o livro de Atos, né, sobre os feitos de Deus, né, na vida do seu povo, né, onde a ação extraordinária de Deus ali na vida da igreja do Senhor. E hoje eu escolhi para nós esse texto muito conhecido da igreja, né, muito conhecido nosso, né. Eu senti de Deus para nós meditarmos, refletirmos sobre esse texto. E eu pensei, meu Deus, esse texto é muito conhecido, né? Cheguei até a pensar, eu já preguei em um outro momento, né? Mas o Senhor colocou no meu coração para estarmos meditando, né? E refletindo um pouco, né? Nessa questão, né? Da intervenção milagrosa de Deus na vida da igreja, né? Na vida dos seus filhos, né? E nós sabemos, irmãos, que em todo tempo a igreja do Senhor, né, passa por perseguição, passa por provas, né, passa por aflições, né? Mas nesse texto nós iremos ver esse ato extraordinário de Deus, né? A favor do seu filho, né? A favor dos seus filhos, a favor da igreja do Senhor, né? E quando eu falo que a igreja ela passa e sempre passará, né, por tribulação, né? Talvez aqui tenha, com certeza, né, tenha pastores, né, que até sabem mais do que eu, né, tem experimentado, né, a igreja passar por tribulações, por perseguição, por oposição, né? E eu também, quem sabe com menos experiência, mas eu tenho também no início da fé, né, eu tenho experimentado ali quando a igreja nasceu ali, começou na casa da minha irmã, e ali eu pude perceber, né, a perseguição, eu pude estar presente ali em tempo de perseguição e ver, né, que são muitos os obstáculos, né, que o inimigo ele coloca, né, para tentar parar a igreja, para tentar fazer com que o povo de Deus recue, né, e deixe de avançar. E nós vemos isso na lição, né, irmão? Estamos estudando, né, uma lição onde o povo de Deus enfrentaram, né, grandes obstáculos, né, enfrentaram oposição ali. No momento ali que iam reconstruir, na reconstrução do templo, né, o povo de Deus sempre enfrenta perseguição. E nesse texto, né, percebemos aqui tempo de perseguição. Em Jerusalém, né, desde a morte de Estevão, martírio de Estevão, as coisas estavam sob forte tensão. Aí nos faz pensar, irmão, porque muitas das vezes o Senhor, na sua providência, né, permite que seus filhos passem por duras provas, né? Por amargas provas. E esse texto ele relata exatamente, né, uma prova, né? Onde ali, ao mesmo tempo que relata essa prova, esse texto também relata a intervenção milagrosa de Deus, né? O Senhor, ele age de forma extraordinária, né? E quando nós estudamos aqui, nós percebemos, né, uma perseguição religiosa, né? No versículo 3, fala assim que vendo ser isto agradável aos judeus. O que era agradável aos judeus, né? O versículo 1 diz que Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2 diz que ele passou, né, ao fio da espada a Tiago, apóstolo Tiago, né, o irmão de João, né? Então, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, né, prendendo também a Pedro, né? Ou seja, a motivação é religiosa, né? O rei Herodes, ele quer ganhar o apoio, né, dos judeus, o reinado ali do território de Israel, e ele, para ganhar o favor, a atenção e o apoio dos judeus, ele promove uma perseguição. Ele agora, né, começa, né, a perseguir a igreja. Irmãos, e muitas vezes nós vemos na palavra do Senhor que a perseguição ao povo de Deus, né, a perseguição à igreja vem por parte dos judeus. Muitas das vezes começa com eles, né? Então, o rei Herodes então prende, né, alguns da igreja para maltratar,
passa a fio da espada o apóstolo Tiago, pega Pedro e joga na cadeia com segurança máxima para aguardar até o final da festa. Veja aí, né? Momentos difíceis para a igreja do Senhor, né? Herodes mata Tiago, né? E prende Pedro. E quando nós lemos esse versículo, às vezes nós paramos e nos perguntamos, meu Deus, 2 homens de Deus estavam enfrentando, digamos assim, a mesma perseguição, né? E por que 2 homens de Deus, um morre e o outro sobrevive? E às vezes, né, nós não conseguimos entender, né, irmãos? Mas quando nós lemos lá em Hebreus, que diz lá que pela fé uns fecharam boca de leões, apagaram a chama do fogo, outro pela mesma fé foram mortos cerrados ao meio. Aí nós conseguimos entender melhor. Deus, ele é soberano, irmão, em todo o tempo. E precisamos entender a soberania de Deus. Eu li uma frase, né, de uma pessoa que ele falou assim, que Deus, ele muitas das vezes livra uns da morte e outros pela morte. Então, o Senhor, ele permite as coisas de acordo com a sua soberania. E muitas das vezes nós não conseguimos entender. Mas Deus, ele é Deus em todo o tempo. Deus é Deus quando ele livra da morte, mas também quando ele permite a morte. Ele é Deus em todo o tempo. E nós vemos aqui que o apóstolo Tiago, ele morreu cerrado ao meio, mas crendo, defendendo o evangelho. Foi pela fé, irmãos. Não é qualquer um, né, que morre, que prefere morrer a não negar o Senhor. Então foi pela fé, assim como alguns pela fé apagaram a chama do fogo, assim também aquele que morreu foi também pela fé. Então, com essa visão, nós conseguimos entender a soberania de Deus, o amor de Deus, que Deus é Deus em todo o tempo, em todos os momentos, né? Irmãos, quando nós mais descendo o texto, dá para entender aqui que a intenção era matar Pedro depois da festa, né? Quando nós lemos o versículo 4, diz assim, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A intenção era exterminá-lo, né, eliminá-lo, depois da festa, né? Agora, irmão, quando nós lemos Atos, quando nós lemos os capítulos de 1 a 12, nós iremos entender quem era Pedro. Pedro, né, era um grande personagem, né? E é ele que prega e 3.000, né, se converte. A igreja ali passa de 3.000 para 5.000. É ele, irmãos, que desmascara Ananias e Safira. É ele que é usado para ressuscitar Dorcas. É ele quem abre a porta do evangelho para os gentios, evangelizando Cornélio, né? Ele é um grande líder, irmão. Pedro era, então, um grande personagem, né? Então, possivelmente, o Herodes pensou, eu vou matar Tiago, mas Pedro eu vou botar na cadeia. Espera o povo ir embora depois da festa e a gente entrega ele para ser eliminado. Irmão, talvez seja esse o pensamento daquele homem, né? Mas o homem, ele faz planos, mas a resposta vem de Deus. E nós estamos estudando, irmão, esses dias, que o Senhor, hoje também, né, vemos isso, o Senhor usa as pessoas improváveis. O Senhor usa reis, usa governantes, para que os seus soberanos propósitos se cumpram. Então o homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. A intenção era colocar Pedro em segurança máxima, era ali evitar a sua fuga. Quando nós lemos o capítulo 4 de Atos, nós vemos que Pedro já tinha sido preso. Certamente ele sabia, né, ele já tinha ouvido falar, né,
que Pedro já havia sido preso. Então ele reforça a segurança, coloca Pedro em uma segurança máxima ali, para que ele não fuja dali, para que ele esteja ali seguro ali. Mas o homem não entende, né? Muitas das vezes você arquiteta plano e traça, acha que está no domínio de toda a situação, mas na verdade quem está no domínio é o Senhor. É o Senhor que controla, né? Quando o homem pensa que está no controle, é Deus quem está no controle. E nós vemos, irmãos, aqui que no ponto de vista humano, né? Não tinha saída, né? Não tem saída no ponto de vista humano. Pedro está lá preso, né? Herodes é quem governa todo o território. Humanamente falando, impossível, né? Ele sair dali. Preso em segurança máxima, aguardando só o povo ir embora da festa para ele ser entregue para ser morto. A igreja, né, não tinha nenhuma influência, digamos, nenhum recurso, né, a não ser orar. E nós vemos, irmãos, que quando tudo está perdido, né, quando não vemos uma saída, né, uma solução, é necessário orar. Quando todos os recursos estão esgotados, né, ainda é necessário orar. Quando a lógica, né, do homem, humana, está esgotada, ainda é necessário orar. Então, humanamente falando, não tinha como, né? Não tinha como Pedro ser livre da prisão, irmãos. Mas a igreja, ela vai buscar, ela vai usar do único recurso que ela tinha, que era a oração. A igreja vai orar. A igreja vai buscar o Senhor. A igreja busca por um milagre. A igreja vai buscar ao Senhor por uma causa impossível. Irmãos, aí nos faz perceber, irmão, a necessidade, né, de orarmos ao Senhor por causas impossíveis, né? Quando não vemos a resposta, precisamos buscar. A igreja orava a Deus de forma incessante. Nos faz entender, irmão, precisamos ter insistência na nossa oração. Às vezes, nós começamos a orar a Deus por uma causa, né? Às vezes oramos 1 dia, 2 dias, 3 dias e paramos, né? Abandonamos aquela causa. A igreja estava orando de forma incessante. Eu imagino agora ali os irmãos reunidos, né, todos com aquele propósito, né? Eu imagino ali aquela oração fervorosa, né, clamando ao Senhor por algo que, humanamente falando, né, impossível, mas a igreja estava orando. Irmão, precisamos ter essa visão. Deus é quem dá a última palavra. O homem falou, o homem decretou algo, mas é o Senhor que está no controle. O Senhor pode reverter situações, irmão. Quando a igreja ora, o Senhor, ele muda o quadro ali dos acontecimentos, o cenáculo dos acontecimentos. O Senhor age quando a igreja ora. A igreja ora, irmão. A igreja busca o Senhor sem desistir. E quando nós vemos aqui, nós vemos que ele estava aguardando para ser morto depois da festa, né, da Páscoa. E quantos dias dura, irmão, a festa da Páscoa? Quantos dias dura? 7 dias. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Se ele foi preso no início, vamos dar essa hipótese da festa, a igreja possivelmente orou esse tempo todo, né? O livramento de Deus chegou, né, no último dia, né? Então, a igreja orou todos esses dias, todo esse tempo a igreja estava orando, buscando ao Senhor. Nós vemos que os discípulos lá no cenáculo, né, juntamente com 120, né, oraram ao Senhor e a ordem foi: permanecei até
que a ordem do Senhor era para que eles orassem até que do alto seja revestido de poder. Muitas das vezes nós deixamos de orar até que o milagre aconteça, irmão. Muitas das vezes nós desistimos de esperar, aguardar no Senhor, mas aguardar em oração, aguardar clamando, buscando ao Senhor. A igreja orou e o Senhor, ele faz milagre, né? O Senhor, ele opera grandemente, né, quando nós nos colocamos na presença do Senhor em oração. E como Pedro estava, né, irmão? Como Pedro estava, né? A igreja ora por Pedro, né? Pedro sabia que estava lá esperando o final da festa para ser morto. Ele estava sentenciado à morte. Pensa comigo, irmão. Na última noite, né? Quem sabe ele pensa, amanhã eu serei morto. Qual seria, né, o estado emocional, né? Como ele poderia ficar, irmão? Qual seria o estado dele, né? E eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás de uns personagens que estavam em um país, que eu não lembro agora o nome, mas estavam sentenciados à morte. E essas pessoas estavam todos desesperados. Saber que vai morrer. Estavam todos desesperados, aflitos, né? E talvez a gente poderia imaginar que Pedro deveria estar ansioso, desesperado, né? Pois estava ali em segurança máxima, não tinha como escapar, mas Pedro estava dormindo. O que diz a Bíblia? Pedro estava dormindo. Pedro dormia entre dois soldados. Quando nós lemos isso, irmão, a gente percebe que isso aqui é segurança. Deus no controle. Deus na vida de alguém. Lembra de Paulo, né? Paulo cantava na prisão. Pedro dormia. Que fé, né, irmãos? Que dependência de Deus. Saber que estava sentenciado à morte no corredor da morte e agora dorme, descansa. Consegue ter tranquilidade, paz. Que dependência de Deus. Irmãos, o livramento, podemos ver aqui o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois anjos, acorrentados com duas cadeias e sentenciado à porta, aguardava o cárcere. Ele estava lá dormindo, tranquilo, esperando no Senhor, crendo, né, que Deus estava no controle da situação. Para a pessoa conseguir dormir em meio a essa situação, é uma pessoa que entende que Deus está no controle. Entende que é Deus que está nas rédeas da situação, é Deus que controla, é o Senhor que determina todas as coisas, né? E quando ele estava ali, né, perto para ser entregue, para ser morto, né? Nós vemos que o anjo, né? Diz aqui a palavra do Senhor, que sobreveio um anjo do Senhor e diz, uma luz iluminou a prisão e tocou ele ao lado, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Irmão, no último momento, na última hora, né, de ser entregue, né? Às vezes o Senhor permite passarmos por situações assim. Às vezes, irmão, passamos por situações onde nós pensamos assim, meu Deus, por que o Senhor não agiu antes? Por que foi necessário passar por todo um transtorno para depois o Senhor agir? Às vezes pensamos, né, irmãos, assim, dessa maneira.
E Pedro, ali nós percebemos aqui que Deus poderia, né, não ter permitido, né, que Tiago fosse morto, né, mas Deus permite que Tiago fosse morto, que Pedro fosse preso, né, e Deus permite que ele ficasse ali aqueles dias na cadeia esperando aquele momento. Deus, muitas das vezes, irmão, é especialista, né, em agir no último momento, na última hora. Deus é especialista em fazer milagre, em fazer, né, o sobrenatural acontecer. Naquele momento que achamos que vamos perecer, o Senhor chega e nos dá a vitória. O Senhor vem e mostra a direção, mostra a saída. Os versículos 7 aos versículos 10, nós vemos aí o anjo, né, comandando a ordem de Deus, né? O Senhor envia o anjo, né? E o Senhor vai, né? E através do anjo, né, tira Pedro ali da prisão. Acontece o sobrenatural de Deus, né? A igreja orou, o Senhor muda o quadro, né? Como eu falei, dos acontecimentos, muda o cenário dos acontecimentos. O Senhor muda toda aquela situação. Irmãos, Deus ainda é esse Deus. Deus é esse Deus, irmão, que ainda faz o mesmo hoje. Ele faz milagre. Ele age de maneira extraordinária na vida do seu povo, na sua igreja, né? Irmãos, tem momentos, eu não sei se os irmãos já chegou a pensar como eu, mas tem momento que parece que a igreja vai fechar, parece que vai acabar a obra de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, como Ele é o Senhor da igreja, é o Rei dos reis, Ele age com poder. Ele age de maneira maravilhosa para dar livramento aos seus filhos, para dar o escape, para fazer que a sua igreja avance na perseguição. E nós vemos que em todo o tempo a igreja teve perseguição, mas a igreja não parou, a igreja não fechou as portas, a igreja avançou. Em meio à perseguição, a igreja crescia, vidas aceitavam, o número de salvos aumentava, o Senhor fazia milagre, o Senhor fazia maravilha. O Senhor fazia coisas extraordinárias no meio do povo. Pedro, ali, irmão, louvava, né? Dormia tranquilo ao Senhor. O Senhor faz um milagre, né? O Senhor dá o livramento, né? O Senhor faz com que todo aquele momento difícil que ele estava passando terminasse, de maneira que ele pensa que seria até uma visão, né, irmão? Diz a Bíblia que ele não estava entendendo no primeiro momento o que estava acontecendo. O Senhor muitas das vezes faz isso conosco. Quando nós muitas das vezes passamos por tribulação, por perseguição, por defender o Evangelho do Senhor, por não negar os princípios da palavra do Senhor, o Senhor age ao nosso favor. O Senhor vem com a sua mão de poder e Ele age, irmão, ao nosso favor. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor faz por nós. O apóstolo, então, né, sai, né, e ele chega ali onde os irmãos da igreja estavam orando, né, diz a Bíblia, e começa a contar ali o que havia acontecido, como o Senhor abriu ali a porta da prisão. E eu imagino ali, como diz a Bíblia, que uma pessoa veio ali, abriu o portão ali, a pessoa voltou, não estava entendendo. Não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Ouviu a voz de Pedro, mas não estava acreditando. Era um milagre, irmão. A igreja estava vivendo ali, diante de um milagre, onde o Senhor ali abre as portas, né, da prisão, liberta o seu servo que estava ali acorrentado, preso em segurança máxima, apenas por defender o Evangelho do Senhor, por pregar a palavra do Senhor, por zelar pelos princípios do Senhor.
E conosco, irmão, não é diferente, né? Talvez nós falamos assim, não, é um apóstolo. Sim, em tempos diferentes, situações diferentes. Talvez hoje nós não iremos ser presos em uma cadeia, talvez, né? Mas de alguma forma, muitas das vezes, nós poderemos se sentir presos, acorrentados, sem saber o que fazer por defender o Evangelho de Cristo. Por não negar o nome do Senhor. Muitas das vezes nos encontramos assim, em prisões. Mas o Senhor, Ele é poderoso, irmão. Isso nós vemos nessa história. Que Deus, Ele é poderoso, Ele é especialista, né, em agir de maneira milagrosa a favor do seu povo, a favor da sua igreja, né? Então, Pedro ali, ele chega e começa a contar ali como o Senhor o havia tirado ali da prisão. Ele começa agora a testemunhar à igreja aquele milagre. Irmãos, a igreja do Senhor nos nossos dias, nós podemos experimentar milagres, irmão. Podemos experimentar as intervenções milagrosas do Senhor. Se nós voltarmos para viver a palavra do Senhor, se nós vivemos uma vida de oração, buscando ao Senhor, buscando a direção, o Senhor, Ele age a favor da sua igreja, Ele age a favor do seu povo, Ele liberta da prisão, Ele faz o seu povo ser livres para continuar adorando, pregando e fazendo a vontade do Senhor. E quando nós chegamos no versículo aqui 14, né? Melhor dizendo, versículo 17, né? Algo que me chamou a atenção, desde o primeiro momento que eu li esse versículo, eu senti muito, o Senhor falou muito ao meu coração. Porque nós percebemos, irmão, que Deus, Ele é um Deus de amor. Deus é um Deus de bondade, que Ele não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. E quando nós chegamos no versículo 17, né? Versículo 14, versículo 17, melhor dizendo, nós percebemos, né, que Pedro, ele começa a falar, né, o que havia acontecido, e o final do versículo fala assim: saindo, retirou para outro lugar. E então, irmão, a partir daí, cessa o livro de Atos de falar sobre Pedro. Quem ocupa o lugar de Pedro é o apóstolo Paulo. A gente vai encontrar falando de Pedro, né, lá em 1 Coríntios 9, bem faz menção, né, de Pedro, mas Pedro se afasta agora daquele lugar. A gente percebe que quando a pressão vem, quando a luta